Olha só, inteligência artificial tem sido um tema recorrente não só na pauta do Falando Nisso, mas no mundo. Na verdade, a inteligência artificial existe aí desde os anos de 1960, mas com essa dimensão, com essa escala, com essas polêmicas, com a dor e a delícia, o medo e a alegria, ela está vindo e chegou forte do ano passado para cá. Para falar sobre esses assuntos e a repercussão em torno de IA, principalmente voltada para o agronegócio, eu recebo aqui hoje o professor Ricardo Lira, professor universitário, graduado em Ciência da Computação, um doutorado em Ciência pelo Programa de Engenharia Elétrica da Universidade de São Paulo, a USP, professor do Departamento de Computação do Centro de Ciências da Natureza, CCN, da Universidade Federal do Piauí, é um pesquisador com atuação permanente, eu adorei o permanente, professor, nos programas de pós-graduação de mestrado e doutorado em Ciência da Computação e Engenharia Elétrica, ou seja, gente, ele dorme e pensa... dorme, sonha e pensa em engenharia, em tecnologia, porque ele atua em projetos e programas de extensão voltado para a difusão tecnológica, envolve computação aplicada, sistemas computacionais, é muito assunto realmente para falar com o professor, que eu já mencionei, é doutor na área em Ciências pelo Programa de Engenharia Elétrica da Universidade de São Paulo. Primeiro, professor, muito obrigada por estar aqui com a gente. Você viu falando sobre inteligência artificial, eu acho que ela está presente em todas as áreas, com tudo de bom e de ruim que qualquer tecnologia ou qualquer coisa produzida pelo homem, na verdade, traz. Mas você escolheu o agro, atuar no agro, por um interesse próprio de business ou um interesse de cientista, de especialista na área? Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite, Maia. Na verdade, por mais um motivo, além desses dois, né? Além da questão de negócios, além da questão mencionada, né? Tem um aspecto familiar, né? Eu sou neto de fazendeiro, sou filho de um suinocultor, então Gente, você deve ser o neto preferido, aquele que no almoço de domingo todo mundo fala, pergunta para ele. Talvez não o preferido, mas o mais bonito, né? Seu avô deve ser muito feliz, viu, de ter um neto tão preparado. E aí você atua no agro, na área em que você resolveu se qualificar, em fazer um doutorado, há quanto tempo? Bem, eu concluí o doutorado em 2010 e aí retornei ao Piauí como docente, inicialmente da Universidade Estadual do Piauí, atualmente da Universidade Federal do Piauí, sempre voltado na aplicação de técnicas de otimização e de inteligência artificial. Inicialmente eu trabalhei com inteligência artificial muito voltado à parte de engenharia de software, ou seja, aplicar inteligência artificial para resolver problemas da própria ciência da computação. Sim. Depois, ingressando na área da engenharia elétrica, na otimização de problemas de engenharia elétrica. E, por fim, há uns 5, 6 anos, ingressei na aplicação de inteligência artificial para resolver problemas do agro, desde a agricultura familiar até o agronegócio. E como é que nós estamos, esse ecossistema hoje, no Brasil e no Piauí particularmente? Bem, o Brasil, né, a gente tem vários pesquisadores, várias startups que estão surgindo, que envolvem não só a aplicação de inteligência artificial, mas também de um conceito muito forte, internet das coisas. E aí eu costumo, nas minhas palestras, Maia, dizer que o agro, ele é inteligência artificial, ele é internet das coisas, ele é inovação e ele é integração. O agro não é só para quem é da área de agrárias, medicina veterinária, zootecnia, agronomia. O agro é para o estatístico, o agro é para o biólogo, o agro é para o cientista da computação, para o engenheiro eletricista, para o engenheiro mecânico. Essa interdisciplinaridade, por isso que o agro ela está muito presente hoje, né, no século XXI. Independente do nível e da página em quem atua no agro está, você acha que ele é interessante sobre todos os aspectos, ou seja, ele também é inclusivo? Já que a gente está falando do poder do IN? Sim, sim. A gente consegue desenvolver soluções, Maia, que integram a internet das coisas, a inteligência artificial, que permitem um agricultor familiar fazer uso dessas tecnologias. Um exemplo que eu costumo muito mencionar para os meus alunos em sala de aula é que o telefone celular, há 10, 15 anos atrás, ele era usado única e exclusivamente para fazer ligações. Hoje em dia, talvez a última coisa que a gente faça com ele é ligação. A gente paga a conta, faz check-in no aeroporto, manda mensagens, manda e-mails. Talvez a última coisa que a gente faça seja... Ele é um computador completo. Exato. Né? E a última coisa que a gente faz com ele é ligar. E aí, Maia, a gente já tem aplicações que estão em fase de testes
que a gente consegue fazer predição de pesos de animal por meio da imagem captada pela câmera de um celular. A gente tem um aplicativo, o Pré-de-Peso, que inclusive logrou êxito naquele edital Centelha da FAPESP. Então, assim, a nossa gratidão... Um projeto seu. Um projeto nosso, da né? Equipe, né? Da equipe. E aí a gente consegue fazer uma estimação de peso dos animais a partir da imagem captada por um celular. E hoje, o telefone celular não é mais realidade só das áreas urbanas. Né? A área rural, hoje com o 5G, com a expansão do Wi-Fi, de outras tecnologias, a gente pode implantar soluções na agricultura familiar. Economicamente, o agro ele é muito relevante na balança comercial brasileira. Né? Nós temos desenvolvido metodologias próprias e tecnologias próprias que nos fazem ser competitivos lá fora. Né? Então, a gente tem percentuais importantes na área de commodities, na área de exportação, de várias coisas. Quando eu escuto você falar do pequeno, né, na área do agro, eu fico imaginando que talvez isso seja um romper de barreiras, porque a tecnologia, ela sempre distanciou as pessoas que não sabem ou que não sabiam a que realmente ela poderia servir. E ela foi tida como inacessível, e ainda é muito, porque acho que é necessário fazer um letramento do que a tecnologia pode proporcionar, mas ela também, as pessoas achavam que era cara, porque assim, a tecnologia ela sempre foi pensada como se pensava antigamente, é o high-tech, a estrutura, é uma mistura de conhecimento, de investimento, de recursos sobre todos os aspectos. Como é que a gente está nisso hoje? Como é que ela é inclusiva a ponto de resolver problemas, apontar soluções e ser uma parceira de um negócio, como negócios que a gente tem de diversos tamanhos no Brasil e no Piauí, professor? Bem, hoje tem um paradigma, né, internet das coisas, que o conceito fundamental dele é integrar coisas e objetos. Eu costumo dizer que a internet, como nós usamos, sem querer entregar a nossa idade, né, nos anos 90, no início do século, era a internet dos computadores. E hoje Sim. A gente fala internet das coisas com coisas conectadas à internet. Hoje um brinco de um animal pode estar conectado à internet. Hoje a gente pode ter sensores de umidade, né? Seja em grandes lavouras ou numa propriedade da agricultura familiar, que pode estar conectado à internet. E com isso, o produtor, né, a gente já não chama mais de criador, chama de produtor, ele vai ter acesso a esses dados em tempo real. Se não ele, é um familiar, um filho, enfim, envolvido na parte da tecnologia. Então eu acredito mais que conceitos como a internet, a própria globalização e a produção em massa, né, dos equipamentos eletrônicos vai viabilizar, né, essa inserção, essa imersão tecnológica. E vai sendo cada vez mais democrático. Por exemplo, quando a gente pensa que o Piauí hoje ele tem toda uma rodovia digital proporcionada por uma PPP como a Piauí Conectado, que está em 224 municípios, isso termina impactando no custo de você ser digital e de você ser tech, né, no sentido de ser bom para o seu negócio, né? Porque sem internet também fica tudo mais caro. Se você já tem ela cabeada, se você já tem ela fibrada, facilita muita coisa, né? Porque isso, na verdade, é a infraestrutura que nós precisamos para garantir a conexão de objetos e coisas. A nossa geladeira conectada à internet, para indicar se determinado produto tem ou não tem na geladeira, enfim, a possibilidade de ligar a nossa TV quando o carro está se aproximando de casa, de ligar o ar-condicionado do quarto quando a gente abre o portão eletrônico, enfim, essa integração de coisas e objetos à internet precisa realmente dessa infraestrutura. Na prática, quais são os benefícios mais palpáveis em relação não só à internet das coisas, mas da inteligência artificial hoje? Qual é o nível, a camada, a escala, o que é possível tangibilizar de inteligência artificial sendo usada no agro hoje no Piauí? Bem, no agro a gente pode falar de projetos básicos como contagem de animais de maneira automática, detecção de doenças em plantas. Você vai falando os tópicos e vai dizendo como é que a inteligência artificial faz. Como que eu conto os animais com a inteligência artificial? Maia, nós tivemos um aluno que desenvolveu uma solução, não é inédita, inclusive a solução não é inédita. A gente quis mais foi entender os desafios tecnológicos de implantá-la.
que envolvia o uso de leitores e etiquetas por identificação por radiofrequência, né, com a sigla em inglês RFID. Então, os animais eles tinham uma etiqueta pendurada num colar e ficava um leitor. Então, toda vez que o animal saía a pasto, ele contava 1, 2, 3, 4, 5, enfim, 150. No retorno, ele fazia a contagem decrementando, 150, 149, 148, 147. Se no final do dia não chegasse a zero, é porque poderia ter acontecido alguma morte de um animal que se desgarrou, enfim, algum furto, alguma coisa. E isso poderia ativar, por exemplo, a navegação de um drone, de um VANT. Ah, Ricardo, mas essa realidade ainda está muito distante da agricultura familiar. Eu sempre volto ao exemplo do telefone celular. Há 20 anos atrás, eram poucas as pessoas que o tinham e só usavam para fazer ligações. Então, sim, qual é a ideia? Com essa contagem, né, decrementada, dando diferente de zero, significa dizer que faltou algum animal, alguma coisa. E aí um drone, um VANT, iria navegar, né, percorrer aquela área para verificar, por meio da imagem captada, se realmente um animal morreu, está desgarrado, enfim, o que foi que aconteceu. Isso é um exemplo. O outro que você ia falar? O outro é a gente aplicar a visão computacional com inteligência artificial, Maia, para detectar doenças, por exemplo, como um trabalho que a gente está desenvolvendo com o pessoal do Centro de Ciências Agrárias da Universidade, a parte de antracnose em feijão, que é uma doença que ela é detectada pela visão. Então, ao invés de ser pela visão natural, por meio de registros, é feita a captura dessa imagem, rodam-se algoritmos, né, programas de inteligência artificial, e detectam se aquele feijão, se aquela planta tem ou não tem antracnose. Então, assim, são dois exemplos práticos de projetos que, inclusive, Esse, no caso de imagens, que dá para você fazer em escala, porque se tem uma, deve ter em várias, né? Exatamente. E aí você calcula quanto que você tem, quanto que você vai gastar. Outros exemplos? Assim, eu posso até dar outros exemplos, mas não de projetos que eu estou envolvido, mas que eu tenho colegas da Universidade Federal envolvidos, né? Porque uma equipe robusta de inteligência artificial não se faz só com um. Então, a gente tem vários professores lá que trabalham com detecção de doenças baseadas em imagens médicas. Inclusive, eu acho que foi 2021 ou 2022, que nós sediamos um congresso, infelizmente de modo virtual, né, dada a pandemia, de informática médica. Então, glaucoma, lesões na pele, coisas no rim. Então, assim, trabalhos práticos desenvolvidos pela Universidade Federal do Piauí, com a Universidade Estadual do Piauí, com o Instituto Federal do Piauí, e não apenas dos campi aqui de Teresina. Campos de Picos era um campus muito forte nessa área de inteligência artificial. Se a gente pensa em termos percentuais, quanto do agro hoje, envolvendo do grande ao pequeno, qual é o percentual de produtores que estão usando inteligência artificial para poder fazer a gestão do seu próprio negócio? Maia, estipular um número mágico, um número redondo, assim, eu não... Esse levantamento ainda não foi feito. Acabei de encomendar. Ótimo, perfeito. Missão dada, missão cumprida. Mas eu acredito, né, que os grandes agricultores, né, que configuram o agronegócio... Todos já estão usando. Acredito que de uma ordem maior ou menor, desde aplicativo de gestão até aplicativos que envolvem inteligência artificial, visão computacional, eles acabam usando. O da agricultura familiar, esse eu acho que compete muito também às universidades, não apenas a parte da pesquisa, mas a parte da extensão, né? Conduzir esse processo junto das secretarias de agricultura, né, familiar. Você tocou num ponto muito importante, porque assim, na Europa e principalmente nos Estados Unidos, as academias são demandadas pelas empresas. Esse é um movimento que começou no Brasil, já existe em alguns estados, das universidades serem demandadas pelas empresas a partir de suas necessidades. As nossas universidades, ou a nossa Universidade Federal do Piauí, da qual o senhor faz parte, elas estão prontas, elas estão produzindo para atender em escala essas demandas? Vocês já estão desenvolvendo, sim, eu sei que projetos, como você mencionou, mas isso já é uma realidade? Nós estamos prontos para atendermos essa demanda em termos de qualificação técnica, acadêmica e de mercado, professor? Acredito que sim, Maia, acredito que sim. E esse é um papel que a universidade desempenha, né, aproximando do mercado, desenvolvendo essas soluções, que inclusive pessoas como você, como o seu programa, desempenham um papel fundamental. Às vezes uma entrevista dessa, como nós estamos fazendo, que graças à tecnologia, né, não acontece mais só no Piauí, né, o Grupo Meu Norte é para o mundo, acaba que alguém, né, tem a visão, opa,
inteligência artificial é possível aplicar aqui, acolá. Então, eu acredito sim, né? Hoje a gente tem as universidades, hoje a gente tem o apoio dos governos, né? Federal, estadual. Eu gosto muito de destacar o papel da FAPEP, hoje presidida pelo professor João Xavier, um professor da matemática. Não tive o privilégio de ser aluno dele, né? Um exímio pesquisador, que inclusive participava dos programas de pós-graduação em ciência da computação. Porque, Maia, as pessoas assim, às vezes fantasiam muito assim inteligência artificial. Eu costumo dizer para os meus alunos que inteligência artificial, ela é uma mistura de matemática, programação, estatística, filosofia. Não tem como falar em qualquer coisa sem falar de filosofia, é a mãe de todas. Então não tem muito segredo. Às vezes a gente está ministrando uma aula de inteligência artificial, a gente recai sobre conceitos da matemática. Aquela função que a gente viu do segundo grau lá. Segundo grau, né? O ensino médio, né? Já estou entregando novamente a minha idade. É matemática. Às vezes é estatística. Às vezes o aprendizado de máquina, ele envolve estatística. Então não é uma coisa assim que as pessoas acham, é a pessoa da ciência da computação que lida com inteligência artificial. Não. É o cientista da computação, é o engenheiro eletricista, é o matemático, é o engenheiro mecânico, é o filósofo, é o economista, é o sociólogo. É por isso que eu imagino que as universidades elas têm um papel importante desse letramento, dessa alfabetização em relação a tecnologias, como a inteligência artificial, ser mais urgente ainda, para desmistificar e a gente até tornar essa corrida mais igual. Porque a desinformação termina fazendo com que a gente não busque soluções, não busque conhecimento, não busque profissionais, não busque qualidade e principalmente não tenha êxito nos negócios e nos projetos, né? Quantas pessoas a Universidade Federal do Piauí, ou quantos acadêmicos têm colocado por ano? Eu adoro dados e eu já vou lhe fazer várias perguntas. É a segunda que eu espero que você tenha a resposta. No mercado de trabalho, ou que já estão atuando no mercado de trabalho hoje, dentro da área de inteligência artificial no Piauí. Bem, nós estamos prontos, professor, para atender essas demandas? A pergunta é esta. Qualitativamente, sim. Eu acho que quantitativamente a gente deve pensar numa ampliação dos nossos cursos. Qual seria a solução? Cursos como engenharia de computação, cursos como engenharia de inteligência artificial, o bacharelado em inteligência artificial. Eu vi um dia desses um curso na Universidade Federal de Goiás, que era uma formação não mais em ciência da computação, mas voltada especificamente para inteligência artificial. Conseguiu-se fazer um curso de graduação de 4 anos e meio, voltado à inteligência artificial. Ou seja, já seria, né, tentando traduzir, usando a área da medicina como exemplo, formar o residente. Né? Eu acho que o Brasil precisa aderir aos bootcamps, né? Porque eles já são realidade em universidades na Europa, nos Estados Unidos, até em algumas universidades brasileiras. Porque não dá mais para a gente ficar 4, 5 anos aprendendo uma área só. Você é um doutor hoje. Quantos anos você passou na área de academia até se tornar um doutor? 4 anos de graduação, 4 anos de doutorado. Foram 8 anos. Você pulou da graduação para o doutorado, exatamente. Não fez o mestrado. Não fiz mestrado. Então você ficou quase 10 anos dedicado a isso. Exatamente. O que você aprendeu como professor doutor nos últimos 2 anos equivale a que percentual dos 10 anos que você se qualificou? Muito mais. Esses 2 anos voaram, tive que aprender muita coisa, me reinventar. Inclusive é algo que eu me cobro muito com a minha turma dos meus alunos, é de reinventar o processo da docência. Desde uma simples aplicação de prova, como era no meu tempo, seja da época de colégio diocesano, seja de Universidade Federal do Piauí, Universidade de São Paulo, para aplicar uma prova hoje. Faz sentido a gente aplicar o mesmo estilo de prova, forma a fila, enfim, dá a prova, 2 horas para os alunos fazerem provas. Talvez não fosse interessante a gente pensar em projetos. Está aqui um projeto, você tem tantas horas, tantos dias para resolver esse projeto usando os conceitos. A sensação que a gente tem é que tanto as crianças que precisam urgente em escala, eu estou falando de escala, porque a gente está falando de tecnologia. Pode fechar para mim aqui para eu falar para o meu telespectador internauta? Obrigada. Então eu estou falando de escala.
Então, assim, tanto as crianças precisam começar a ter esse letramento, a experienciar isso, porque a inteligência artificial, e quando a gente fala de tecnologia, ela é um modo de fazer as coisas, ela é uma metodologia, não é, professor? Não é exatamente o tecnológico. Sim. Como as escolas precisam de professores e as universidades, professor. E aí a gente fica olhando esses 4, 5 anos e a gente aprendendo as mesmas coisas da mesma forma, não só nas escolas públicas e privadas, mas nas academias. Como que você vê o futuro para a gente? Bem, o futuro ele vai passar por algum momento uma reinvenção das nossas atividades docentes. Eu acredito bastante, eu sou filho de um professor da Universidade Federal do Piauí, da matemática. Você é filho de quem, da matemática? Meu pai é professor Lira, foi professor da matemática da Universidade Federal do Piauí. Então, assim, eu fui criado dentro da universidade, eu sou apaixonado pela universidade. Com 7, 8 anos eu já frequentava. Sim. E há uma mudança que é necessária. O professor, ele não vai deixar de ser importante. Eu acho que a gente deveria, Maia, ao invés de pensar em coisas B para substituir coisas A, juntar A com B. O remoto, a tecnologia, o virtual, o ensino virtual, para mim, ele não deveria ser pensado para substituir o presencial, mas para complementá-lo. A inteligência artificial, na minha opinião, ela não vem para substituir a mão de obra humana, ela vem para complementar. Vide o caso da área médica, por exemplo. Então, um irmão meu, que é médico radiologista, que eu costumo dizer para ele, como eram feitos os exames de imagem, sei lá, há 40 anos, há 30 anos. E aí vem a tecnologia, antigamente era o raio-x, agora é tomografia, ressonância, enfim, vem a tecnologia exigindo mais qualificação, especificamente, né, do médico radiologista, bem como trazendo desafios. Isso vale para a medicina, vale para o direito, vale para a engenharia, vale para a computação, vale para o serviço social, vale, enfim, para as diversas áreas. Até a gente chegar na área da prática, né? Porque assim, as pessoas precisam ser persuadidas de que novas tecnologias vão melhorar. Nós precisamos, né, sermos persuadidos de que novas tecnologias vão melhorar as nossas vidas, mas eu acho que a gente não pode adotá-las sem questionamento. Sim, né? Sim. Que eu acho que é uma das verticais assim, em relação a isso. Porque aí a gente está falando de dados, você está falando da parte boa. E a parte ruim, professor? O que o doutor Ricardo traz da parte que a gente precisa estar atento e forte? Bem, o primeiro ponto é tirar esse aspecto de que a inteligência artificial vai destruir empregos, vai tirar o homem do protagonismo, mas que a gente percebe que algumas pessoas ainda mantêm esse discurso muito presente. O segundo é de entender que a inteligência artificial ela vem para ser, na minha humilde opinião, suporte. Ela vem para dar o suporte para uma tomada de decisão. Ela não vem para substituir o médico. Ela vem, talvez, para ajudar no processo de diagnóstico médico. Ao analisar uma imagem, talvez com maior nível de detalhes, enfim. Para o direito também, um exemplo é o ChatGPT. Muita gente diz, o ChatGPT, ele é ruim, ele blá, blá, blá. Eu costumo dizer para os meus alunos que o ChatGPT, ele vai fazer a gente mudar o paradigma. Eu não vou mais cobrar resposta dos meus alunos. Eu quero que eles façam perguntas para não dificultar, mas para que a gente possa aprimorar. E até para conversar com o ChatGPT, você tem que saber perguntar. Exatamente. Porque ele vai fazer recortes, como ele é uma ferramenta e uma plataforma neural, ele vai fazer recortes de acordo com o tom de voz ou com o estilo de pergunta que você faz. Se você for agressivo, ele vai saber identificar. Sabe aqueles resuminhos que ele faz no final? Olha, mas isso aqui... Primeiro que ele é limitado, né? Mas ele já tem os concorrentes, né? Ele tem, a Google está aí, já era para ter lançado antes, acho que eles morrem de raiva, né, de não ter sido lançado antes. O fato que eu acho que a gente tem assim, uma fronteira imersiva, sabe, gente? Só para encerrar, para a gente, que a gente já vislumbra, né? Eu acho que a tecnologia, ela pode ser sim uma tecnologia aliada. Eu acho que é um novo momento, é uma nova fase que nos tira da zona de conforto. Zona de conforto não é bom. É claro que vão ter as pessoas que... Eu acho até que elas não serão alcançadas ou serão excluídas. Mas, por exemplo, a gente tem uma crise climática no mundo. Quantos especialistas, quantas tecnologias
quantas pessoas em áreas diferentes vão ter que pensar o que a gente está vivendo nessa crise climática, né, professor? Então, eu acho que tem também uma área de oportunidades, né? Sim. Eu tive um aluno de doutorado, Maia, que o projeto dele envolvia otimizar o consumo de energia elétrica em residências. Com que intuito? Num cenário de smart grid, que são as redes elétricas inteligentes, ou seja, a integração de tecnologia da informação e comunicação no sistema elétrico, seja a nível de geração, transmissão e o que fica mais visível para a gente, distribuição, é tentar otimizar, alocar melhor essas cargas para atender tanto ao interesse do consumidor quanto da concessionária. A gente sabe que existem determinados horários em que há o horário de pico, ou seja, o consumo de energia elétrica lá em cima. Isso para a concessionária não é bom, porque deixa o sistema, né, próximo de uma região de desconforto, e aí esse desconforto não é bom. E a ideia é a concessionária precificar a energia elétrica em função do tempo. Então, determinado horário o preço é mais alto, determinado horário o preço é mais baixo. E a ideia do aluno de doutorado era tentar alocar as cargas, respeitando critérios como conforto, satisfação e a própria presença do consumidor na residência, de modo que minimize o consumo de energia elétrica, considerando essa situação de preço variável. O desafio era ser inteligente. Exatamente. Integrando tudo na casa. Integrando tudo. Aí a gente pensa em inteligência artificial, mas nesse momento que tem tirado um pouco o meu sono, ocupado um pouco os meus pensamentos, é a questão da computação quântica, é a questão do quântico. Porque eu acho que nos coloca em outra página, na verdade nos coloca em outro livro, né? Porque o quântico, claro que quando a gente pensa assim no quântico, por exemplo, eu não sei se você já viu o filme do criador da bomba atômica, você já viu? Não assisti ainda não. Professor, veja. Com certeza. Porque eu acho que rompeu uma fronteira com o uso da física quântica. Foi ali que o quântico, que a gente fica falando, os computadores quânticos vão vir, o que era em 3 minutos de ataque cibernético vai ser em segundos, vai ser uma loucura se virar uso doméstico. Gente, o quântico, a física quântica já foi usado na criação da bomba que matou 230 mil pessoas em Hiroshima e Nagasaki, em 1944. Então, assim, imagina agora com esses recursos todos que se usa. Não tem nada que preocupa você, não. Eu não estou querendo forçar o pessimismo, não, porque você viu que eu sou uma pessoa otimista, né? Eu estou tentando ser otimista. Mas o que é que tira seu sono? Sendo um doutor na área de ciência da computação. Maia, o que tira não, o que tira são fake news, são coisas assim que vêm... Não, professor, não, eu quero coisa mais profunda. Não venha falar de fake news para mim, não, porque eu estou entrevistando um doutor. Você não vem falar de fake news para mim. Fake news é uma praga que abate todo mundo. Mas deve ter coisa. Se a mim, eu fico sem dormir por causa do quântico, que eu estou falando que não, foi mas, assim, do século passado. Aspectos relacionados à segurança, privacidade de dados. Por exemplo, quando a gente fala de dilemas da segurança, né? Informática médica, né? Então, assim, a possibilidade de você analisar uma imagem de um exame, seja uma densitometria óssea, uma tomografia, uma ressonância, enfim, um raio-x, e aquela informação, alguém que não deveria ter posse dela, tê-la. Ou então a subnotificação, né, na área da saúde, que é a falta dessa informação. Exatamente. Né? O mau uso ou a falta da informação. Então, aspectos como segurança e privacidade, eles sempre acabam chamando a nossa atenção. Até porque muitas vezes a gente lida com dados sensíveis. Muitos dados sensíveis. Bom, eu entrevistei aqui, eu tinha vários assuntos para falar com o professor. Qual é a fazenda da sua família? A gente tem uma fazenda cajueira em Aroazes e a gente tem uma empresa do agro aqui em Teresina. Ou seja, professor, você está dando aula e não sei o que porque você quer, né? Porque você podia... Não, porque eu gosto. Podia estar... Eu me divirto. Você quer porque você gosta, porque você quer, né? Divirto. Mas você também atua nas duas frentes e isso torna você o professor da qualidade que você é. Que você tem a prática e você tem a teoria, né? Então, assim, você consegue prototipar e vivenciar e eu imagino que os seus alunos são muito beneficiados com isso. Não é à toa que você é mega indicado, né? Além da prática, a teoria, tem alunos, colegas técnicos da universidade, além de colegas docentes, que, de fato, né, fazem a gente corroborar com aquela frase, né, que é ao lado dos bons que a gente fica melhor.
E eu gostei da sua pergunta, é porque eu gosto. Ah, eu porque adoro. isso quer dizer que não é tudo sobre dinheiro. Não, longe disso. Não é só sobre dinheiro, sabe, gente? Para a maioria das pessoas não é isso que fazem de algumas pessoas líderes nas suas áreas. Aquelas meninas ali são suas alunas? São minhas duas alunas de Apresente pesquisa. suas alunas para a gente, professor. Milena Arisa Brito Portela, ali de preto, e a Maria do Rosário. A Maria e a Milena. A Maria, Vem aqui vocês duas aqui, só para eu mostrar para o pessoal, para a gente não complicar a vida do Cleiton, né, Cleiton? Melhor vir aqui pertinho. Olha, gente, essas meninas que são alunas, né, brilhantes do professor Ricardo na Universidade Federal do Piauí, elas fazem parte de um movimento chamado Dorothy Piauí, né, que é uma longa história, elas não estão microfonadas, então nem vão poder falar, mas elas vieram aqui e acompanharam a entrevista do professor e me fizeram um convite honroso, que eu estou muito feliz, estou boba até agora, para ser madrinha do Dorothy Piauí, que é a gente reunir mais mulheres interessadas em tecnologia, mulheres, meninas, garotas em tecnologia, e que elas estão encabeçando, são menos de 20 hoje, e que eu vou ser madrinha desse movimento. Queria aproveitar para agradecer o convite, eu espero estar à altura do que vocês estão buscando, pauta e assunto não vai faltar, a gente vai fazer barulho. A inteligência artificial que aguarde a gente. Inteligência artificial, querida, você não sabe o que é inteligência humana de mulheres. Os nossos arquétipos, né, meninas? Obrigada pela presença de vocês, tá bom? E olha, eu vou para um breve intervalo comercial. Professor, muito obrigada pela sua entrevista, pela sua visão. Obrigada por ser essa pessoa preditiva, né? Esse professor que atua no mercado e, ao mesmo tempo, ter um professor que atua no mercado é super importante para as academias. Que eu acho que você tem essa visão que você acabou de compartilhar com a gente. Opa, obrigado, Maia. Além da empresa do agro que a gente tem, dentro da nossa empresa surgiram 3 startups, das quais uma eu sou sócio, Olha, a Iagro, são? que é a inteligência artificial do agro. Tem uma outra que está em fase de registro e tem outra que é o Abego, que é um aplicativo hoje que já é uma realidade que lida com a parte de escrituração zootécnica, voltada não só para o agronegócio, mas para a agricultura familiar, inclusive com forte uso aqui na Chapada Vale do Itaí, na região de Paulistana. Interessante. Quando é que você vai se tornar um unicórnio? Em breve, né? Tem que pensar. É porque a gente tem, em média, gente, 220 startups no Piauí. Outro dia eu estava falando com um amigo meu, eu falei assim, quantas já voaram, já estão ali mais de 50 milhões de investimento, né? E quantas estão ainda sonhando? Ele falou, Maia, tem umas 15 aí, 10, de 10 a 15 que já estão voando e o restante está na fase de ideação, pensando e sonhando, né? Mas é por aí mesmo, né? E viva as startups e viva a inovação. Sempre. Até nisso você está envolvido. Que professor maravilhoso. Quer que você me convide para ver uma aula sua? Opa, será muito bem-vinda. A aula mais simples, tá, professor? Não, vai. Eu sou de humanas, apaixonada por exatas, louca por exatas, mas eu sou de humanas, não se esqueça. Eu participei de um trabalho, Maia, que envolvia o pessoal de humanas, que era aplicar inteligência artificial. Eu não fui o autor, não fui o orientador, mas eu participei um pouquinho da construção do projeto, que era relacionado à ideação suicida, por meio da digitação em aplicativos. Eu estudei suicídio por 6 anos. Aqui na Meio Norte nós tínhamos um grupo chamado Mais Vida, fundado pelo José Osmando, que foi nosso diretor de jornalismo. Eu representei o Grupo Meio Norte de Comunicação em Brasília, numa audiência pública, e a gente lidou com esse tema e ainda hoje lida como jornalista. E que a inteligência artificial e que a tecnologia seja uma tecnologia aliada para salvar vidas. Né? É nisso que eu acredito, nas tecnologias aliadas. E é um tema que a gente, né, dentro de casa, a minha bela esposa, Thaís, ela é pesquisadora nessa área, fez doutorado em políticas públicas. Ela é de humanas como eu, né? De humanas. Então sua aula, você vai pegar leve comigo na aula, né? Não, é tranquilo, Maia, não tem muito segredo. Eu vou ficar lá no fundão, as meninas têm que estar lá. Como eu gosto de dizer, Maia, a base de tudo é filosofia. Eu então, amo sem ela, a gente não dá um passo para frente. Eu gosto muito. Eu gosto mais de neurologia do que de filosofia, mas as duas coisas ali, tem que saber fazer a curadoria das coisas, né? Exatamente, sempre. Obrigada, professor. Obrigado. Olha, já que a gente está falando sobre internet, inteligência artificial, e eu mencionei a Piauí Conectada, eu queria aproveitar para dizer
que a Piauí Conectado, para ela, o futuro chegou. A gente falou de rodovia digital e eu lembro que a gente sempre fala de rodovia no sentido físico, né? As rodovias, né? Mas quando a gente fala de rodovia digital, a gente pensa da potência que é ter um estado inteiro todo fibrado, né, 224 municípios levando internet não só para serviços públicos como segurança, saúde, educação, mas também o Wi-Fi livre através de uma rede que é proporcionada, que é a Piauí, o Wi-Fi livre da Piauí Conectado, e que está em pontos turísticos, está em praças, né, e que proporciona essa internet. É claro que a gente tem um caminho a percorrer. O Brasil tem hoje 78% de pessoas conectadas e a Piauí Conectado colocou o Piauí num ranking super importante, que é de internet mais rápida, de melhor qualidade, no ranking dos três lugares o Piauí está entre o primeiro. Isso sem falar de outros prêmios internacionais que foram conquistados. Então, assim, é muito bacana a gente pensar sobre isso. Eu vou para o intervalo comercial, mas antes eu queria dar um recado para vocês e ir para o intervalo com esse recado comercial. A Adriana Calcanhoto está vindo aí. Você sabe, minha cara, né? Fico só falando disso. 19 de agosto, no Centro de Convenções, um showzaço, em turnê nacional. A Calor Produções arrasou, vai ser um show lindo, porque é uma das grandes intérpretes e compositoras do Brasil. Aí você compra o seu ingresso na ingresse.com, na loja da Calor, no Riverside. O lance é que a gente vai estar lá nesse gargarejo e eu quero ver todo mundo lá. E só para deixar você sonhando com esse nosso encontro, a gente vai para o intervalo comercial com um trechinho da Adriana Calcanhoto. Solta aí e eu volto já. Projeto Palco MPB apresenta... Entre por essa porta agora e diga que me adora. Você tem meia hora. Adriana Calcanhoto, com a turnê Errante. Ah, se eu fosse marinheiro, seria doce o meu lar. 19 de agosto no Centro de Convenções de Teresina. Uma das maiores cantoras e compositoras da música brasileira de volta a Teresina. Vendas na loja Calor Produções do Riverside ou no site ingresse.com. Patrocínio Oldpar. Apoio Gráfica GSJ.